Estamos de volta com o programa Novo Milênio com Cristo e com muita alegria, tendo ao meu lado o querido pastor Valdemar Filho, presidente da UMESE, e também o presidente de honra, o pastor Arivaldo José. E nós estamos numa conversa muito agradável sobre as comemorações, as celebrações dos 500 anos da Reforma Protestante. Já no bloco anterior, ouvimos a exposição do pastor Valdemar, que vai voltar a falar, mas agora queremos continuar ouvindo a voz da experiência, o pastor Arivaldo José, que estava fazendo uma análise sobre o que aconteceu com a reforma, e o seu pensamento foi voltar ao passado, ou seja, vamos recomeçar a nossa corrida de salvar o mundo. Com o senhor, querido pastor Arivaldo José, a palavra. Pois não, pastor Antônio, pastor Valdemar e meu caro telespectador. Esse ponto que nós colocamos, ele é importantíssimo, até para que se tenha uma compreensão melhor a respeito desse movimento religioso do século XVI, denominado de Reforma Protestante. Os reformadores, tanto os pré-reformadores quanto os reformadores, Martinho Lutero, o que é que eles queriam em última instância, em última análise? Eles queriam uma volta, um retorno da igreja do século XVI para a igreja original, para a igreja na forma que Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, havia formatado, havia modelado, e que os seus apóstolos, no primeiro século, haviam executado. Jesus Cristo, ele institui a igreja, edifica a sua igreja, e os apóstolos dão a execução. Aquele modelo de igreja de Cristo e dos apóstolos, exatamente foi o sonho de Lutero e dos reformadores de trazer de volta para a origem a igreja do século XVI. Por quê? Porque ao longo de 1200 anos, a igreja que Cristo Jesus fundou, ela saiu da forma, perdeu a forma, se deformou. Nós ouvimos e um colega nosso, Paulo Júnior, que fez um trabalho de pesquisa muito lindo, muito maravilhoso. E o Paulo, ele relaciona ao longo de 1200 anos todos os fatos que levaram a igreja do século XVI a estarem deformadas. Isto é, a igreja do século XVI perdeu a forma original da igreja de Cristo e dos seus apóstolos. Dentro deste objetivo, desse propósito, a igreja de Cristo hoje continua necessitando de ser reformada. Isto é, o processo da reforma é um processo dinâmico até que a igreja de Cristo volte para o seu estado original. Pastor Antônio e pastor Valdemar. Pastor Arivaldo. Vamos traduzir agora os fatos históricos, os dados históricos para o português atual, pastor Arivaldo. Sim. Qual era a forma original da igreja? Atos 2, de 42 a 47, dão um retrato dessa forma. Qual foi a igreja proposta, construída, estabelecida, deixada por Jesus? A igreja cujo retrato está em Atos capítulo 2, de 42 a 47. Ou seja, aqueles cristãos primitivos, eles formavam a igreja primitiva, a igreja original, a igreja genuinamente bíblica, não é? E genuinamente evangélica. Sim. Veja bem, a igreja genuinamente bíblica e a igreja genuinamente evangélica. Bíblica por quê? Fundamentada nos ensinos da palavra, nos ensinos de Jesus. Nesse texto de Atos 2, 42 a 47, chama de doutrina dos apóstolos. Sim. O que nós conhecemos como sã doutrina. A igreja estava fundamentada, pastor Antônio, na sã doutrina, na pura palavra de Deus. Está aí, pastor, mostra essa Bíblia abençoada aí. Fundamentada na palavra de Deus, a igreja estava fundamentada na palavra de Deus, sim, pastor Arivaldo. Sim. Então, Atos 2, 42 a 46. Aí está a base, está o fundamento da igreja. Perfeito. A base e o fundamento da igreja é a Bíblia Sagrada. Então, Atos 2, 42 a 47, o texto diz que essa igreja primitiva, pastor Antônio, eles estavam reunidos, não é? Perseveravam na doutrina. O que é isso? Fundamento
da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, que naquela época, naturalmente, só existia a Torá, não é? Só existia a Torá, Moisés e os profetas, mas que já eram suficientes como base ética, cristã, religiosa, para que a igreja se consolidasse. A partir do ministério de Jesus e dos apóstolos, o Novo Testamento vai sendo construído, não é? Vai sendo escrito, a história da igreja primitiva vai sendo construída a partir desse registro do Dr. Lucas no Atos capítulo 2. Então, pastor Ivaldo, eu só estou chamando a atenção para essa forma original da igreja. Era uma igreja fundamentada na Bíblia, na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos, uma igreja fundamentada na oração a Deus, oração feita a Deus. A oração não era feita ao apóstolo Paulo, não era feita a um apóstolo qualquer, ou alguém que já tinha morrido, na oração feita a Deus, sempre em nome de Jesus, porque foi ele que ensinou assim: tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Então, oração feitas a Deus, não é? Muito bem. Eles tinham vida essa igreja primitiva tinha uma vida em comunidade. Os cristãos, pastor Antônio, eles se conheciam, eles trocavam experiências, eles se apoiavam mutuamente. A prática da vida cristã, não vou chamar de religião, mas a prática da vida cristã na igreja primitiva era uma vida compartilhada, com experiência em que um se interessava pela realidade do outro, não é? Muito bem. Eles se apoiavam e eles testificavam da glória de Deus na vida deles, e aquilo foi, se você analisar detidamente, de uma forma minimamente atenciosa, o texto do livro de Atos, você vai perceber o aspecto crescente da igreja. Atos capítulo 2 fala do grande fenômeno, marca registrada do pastor Antônio dos Santos e os assembleianos, que é o Pentecostes, né? Pentecostes. A partir daí, 3.000 pessoas. Sim. Aí a obra continua, está mais na frente, 5.000 pessoas. Aí você continua lendo o livro de Atos, a igreja se expandindo, 120.000 pessoas. E mais na frente você vai ver que não se contava mais a multidão e chegou até Sergipe, onde nós estamos aqui representando aqueles cristãos. Meus pastores, querido telespectador, não querendo tomar muito tempo, mas dizendo aqui o seguinte: a forma original da igreja foi essa. 1.200 anos se passaram e o Paulo Júnior, conforme cita aqui o nosso querido historiador, pastor Ivaldo José, relata, pastor Antônio, de como a igreja foi sendo desconfigurada. Primeiro, ela fugiu dos ensinos eminentemente bíblicos para aceitar a tradição dos homens. Os homens começaram a fazer uma leitura do texto bíblico, da sua interpretação, e sendo eles religiosos, chamaram para si a responsabilidade da interpretação da hermenêutica, da interpretação divina. Então a voz de Deus era a voz desses hermeneutas. O povo não podia entender a voz de Deus lendo diretamente a Bíblia, pastor Antônio. Então aí começou a desconfigurar. Esse foi já o primeiro grande equívoco, né, para mudar a configuração. Outras coisas foram acontecendo ao longo do tempo, e o Paulo Júnior, no texto citado pelo pastor Ivaldo José, ele fala que nesses 1.200 anos começaram as orações pelos mortos, pastor Antônio, que não há fundamentação bíblica nenhuma para essa questão. Morreu, meu irmão. A gente tem que tomar decisão sobre o futuro da nossa alma enquanto nós estamos aqui, vivos, conversando com o outro. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que tomar essa posição. Claro. Mas aí criaram as orações pelos mortos, né? Em 313, Constantino foi o grande fenômeno histórico. Constantino oficializa o cristianismo, né, como a religião oficial do império, e aí meu pastor Antônio começou a politizar a igreja. Claro. Foi outro grande equívoco, pastor Ivaldo. Desvia da Bíblia, da palavra de Deus, e depois, e além do mais, você politiza essa igreja. Pronto, aí começou a derrocada, não é? Os grandes equívocos, a desconfiguração generalizada dessa igreja que foi eminentemente cristã, uma comunidade de fiéis, e passou a ser uma instituição politizada, a ponto, meu pastor, para lhe entregar a palavra, meu pastor Ivaldo, a ponto de a população ficar dividida. Quem realmente tinha autoridade, o Papa ou o Imperador? Havia momentos que o Papa era o Imperador, e havia momentos que o Imperador também dava uma de Papa, então ficou aquela dificuldade de definição de poder, não é? E isso foi criando necessidade realmente de fazer essa reconfiguração. E outros pastor Antônio, outros temas foram sendo trabalhados
pelo Paulo Júnior, ele traz aqui a implantação da missa, por exemplo, a veneração de anjos e santos, os sacerdotes passam a usar batina no ano 500, né? E aí as coisas vão acontecendo e vai havendo a desconfiguração e o distanciamento dessa igreja genuinamente neotestamentária para uma igreja fundamentada na tradição. Aí eu aqui esclareço a desconfiguração da qual fala o pastor Arivaldo e Martim Lutero e os reformadores, já no século XVI, deram um grito violento contra essa desconfiguração, apelando para que voltasse à origem. Eles não queriam nada contra a igreja, eles não queriam se revoltar contra Papa nenhum, eles não queriam desqualificar a igreja, eles queriam que a igreja voltasse ao princípio. A formação cristã original. Agora, é importante observar nessa linha de pensamento que o que levou tanto tempo para tomar uma providência. Por quê? É que a população da época era proibida de ler a Bíblia. Eles pegavam na liturgia normal o encarte que era encaminhado e de interesse da igreja, basta isso. Os próprios monges não tinham Bíblia. Eles liam aquelas apostilas, se preparavam filosoficamente, teologicamente, e aí era aquele ritual repetitivo, mas sem entrar no verdadeiro canon, eles não tinham acesso. E Lutero se surpreende e ficou quase que embebecido ao encontrar uma Bíblia na biblioteca, amarrada por uma corrente para não tirar, e ele ali fica lendo, comendo, e disse, não é essa a alimentação que eu tenho todo dia, tem coisa aqui que eu nunca vi. Que coisa, hein? E percebendo a sua sede pela palavra, aí vem um dos mestres e lhe faz dar um presente. Era tudo o que precisava. Conhecereis a verdade. Tudo que Lutero queria era que a verdade fosse proclamada sem nada de arranjos, sem emendos, sem essas indulgências todas. E nós percebemos que em tudo isso havia um forte interesse financeiro. Escondam saber só isso, de tal forma que o concílio que se forma depois torna proibida a leitura da Bíblia, estabelece a missa em todo o tempo, só no latim, e ninguém poderia aprofundar, conhecer. Então, vem a pergunta, era ou não era necessária a reforma? Eu devolvo a palavra, nós estamos já entrando para um clipe no momento, mas nós vamos ter um outro bloco. Porque o tempo está sendo curtinho demais, mas nós vamos agora a um clipe musical, porque é muito bom que a música traga leveza a um programa como esse, e daqui a pouquinho a gente volta. Aguarda um pouquinho só, nós vamos voltar a comentar, porque está muito gostoso comentar um assunto que nos trouxe saúde, paz e alegria. Maravilha. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço de sangue logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muito